A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje daremos início ao primeiro trimestre de estudos do ano de 2026, estudando a lição número 1, com o seguinte tema: o mistério da Santíssima Trindade. A doutrina da Trindade é de fundamental importância para o exercício de uma fé genuína. Provavelmente, o primeiro uso da palavra trindade em sua forma grega, trinas, foi feito por Teófilo, bispo de Antioquia da Síria, no 8º ano do reinado de Marco Aurélio, ano 168. E Tertuliano e Agostinho também fizeram uso da palavra. O termo trindade, do latim trinitas, ou triunidade, significa literalmente três em unidade. Este foi o melhor termo encontrado para representar o modo triuno do ser divino, um só Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. Se alguém pretende relacionar com Deus, precisa saber como Ele é e como se deve relacionar com Ele. Não faz a menor importância dizer que a palavra trindade não se encontra no texto da Bíblia. O que importa é saber o que ela significa, e o seu significado está alinhado com a revelação bíblica. De acordo com as Escrituras, Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas que participam de uma mesma divindade. Temos que pensar em Deus não como os pagãos pensavam em suas várias divindades, possuidoras de naturezas distintas, independentes e até mesmo opostas. O politeísmo é a crença e adoração de múltiplos deuses e deusas, cada um com funções e características específicas, como encontramos nas muitas religiões antigas do Egito, da Grécia, de Roma, entre os maias e astecas e dos atuais hinduísmo, espiritismo e catolicismo. Ao contrário dessas crenças, os judeus e os cristãos são monoteístas. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6,4. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios 8,6. O Deus único e verdadeiro subsiste eternamente em três pessoas distintas. A pessoa do Pai é uma, a pessoa do Filho é outra e a pessoa do Espírito Santo é outra. A pessoa do Pai não é a mesma do Filho, nem a pessoa do Filho é a mesma do Espírito. Mas a divindade do Pai é a mesma do Filho e a divindade do Filho é a mesma do Espírito Santo. Dessa forma, o Deus triuno é uma unidade composta de três pessoas. Este é o mistério da Trindade. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Conforme Jesus declarou em João 10,30, eu e o Pai somos um. O mesmo pode ser dito das três pessoas. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14, verso 10. Considerando a íntima relação das pessoas da divindade, podemos afirmar que qualquer que seja a obra realizada por uma das pessoas, em última análise, será sempre uma obra atribuída ao Deus Trino. Em cada dispensação, uma pessoa fica em evidência dentro daquele plano e daquela hora. Por exemplo, estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Entretanto, isso não quer dizer que o Pai e o Filho não estejam presentes nesta era. Ao contrário, as pessoas da Trindade nunca se separam, continuam sempre entrelaçadas por aquilo que têm em comum, a substância divina. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. João 8,16. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8,29. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi efetivamente o retorno do Pai e do Filho para a sua igreja. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, 16 a 18. Novamente, Jesus diz que a vinda do Consolador é a vinda do Pai e do Filho para fazer morada em nós. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. E por fim, Paulo diz que essa habitação é essencialmente a habitação do Espírito. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Isso mostra que as três pessoas da Trindade trabalham em unidade. Onde está o Pai, aí também está o Filho. E o Espírito Santo. Onde está o Filho, aí está o Pai e o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, aí também está o Filho e o Pai. Em cada dispensação, cada pessoa fica em evidência. O Pai na antiga aliança, o Filho no estabelecimento da nova aliança e o Espírito Santo na dispensação da igreja. Cada pessoa divina representa o Deus triuno em sua totalidade. Basta comparar os textos de João 14,16 com João 14,18, João 14,23 com 1 aos Coríntios 6,19. Ponto de número 1, a revelação trinitária no batismo de Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16, 17. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus não precisava ser batizado, pois não precisava de arrependimento. O batismo era uma forma simbólica de arrependimento. Porém, ele submeteu ao batismo de João por 4 razões. Primeiro, obediência ao Pai. Esse foi o início visível de sua missão messiânica, que culminaria na sua morte na cruz. Segundo, Jesus foi batizado para honrar a lei. João Batista era o último representante da lei. Portanto, a submissão ao profeta representava a submissão à lei de Deus. Terceiro, Jesus submeteu o batismo para identificar-se conosco, com os homens, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, Hebreus 2,17. E por fim, Jesus foi batizado para servir de exemplo, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. João 13, 15 e 16. A descida do Espírito Santo, a unção para o ministério. A vinda do Espírito Santo por ocasião do batismo de Jesus foi a sua apresentação pública como Messias e o início de seu ministério redentor repleto de milagres. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. A voz do Pai, a aprovação celestial. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Essa afirmação, vinda diretamente do Pai, reafirma que o Senhor Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, não era apenas o filho de José e Maria, mas antes de tudo, o Filho eterno do Pai, o ungido de Deus, aquele que agrada o Pai em tudo e é exatamente igual ao Pai. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aos Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3. Ponto de número 2. A distinção e a unidade das pessoas divinas. Unidade e distinção. Substância ou essência é o que os membros da Trindade têm em comum. Pessoa é aquilo em que diferem. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo
possuem de forma completa e indivisível a substância da divindade, em que os atributos e poderes são inerentes. As três pessoas possuem o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria, o mesmo poder, a mesma santidade, a mesma justiça, a mesma bondade e a mesma verdade. Os três trabalham em conjunto e cooperam em harmonia e unidade tão perfeitas que podemos dizer que o Deus triuno opera com uma mente e com uma vontade apenas. O que um sabe, os outros sabem. O que um deseja, os outros desejam. O que um quer, os outros querem. Independência e autoexistência não são atributos das pessoas individuais, mas do Deus trino. Portanto, não são três vontades independentes, mas sim três vontades dependentes, cada uma das quais exercidas para a honra, para a glória e para a felicidade das outras pessoas. Visto que as três pessoas da Trindade possuem a mesma substância, e visto que os atributos são inerentes e inseparáveis da substância ou essência, segue-se que cada uma das três pessoas possuem igualmente todos os atributos divinos, e que as três pessoas são consubstanciais, coiguais e coeternas. Cada uma delas é verdadeiramente Deus, exercendo o mesmo poder, participando igualmente da mesma glória e sendo dignas da mesma adoração. As pessoas da divindade aparecem nas páginas das Escrituras, executando trabalhos individuais e específicos, porém, elas nunca estão separadas. Ao contrário, estão sempre juntas e unidas em um mesmo propósito. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, 8 e 9. A pluralidade na unidade no Antigo Testamento. Na criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 1. O nome Deus em hebraico é Elohim, o plural de Eloá. O verbo criar é bara e está no singular. O nome Elohim aparece cerca de 2.500 vezes na Bíblia. A revelação do Deus plural aparece em muitas outras passagens do Antigo Testamento. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 22. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11, verso 7. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6, verso 8. Encontramos essa pluralidade e unidade de Deus no Shema. Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Este é o texto áureo do monoteísmo judaico. Aqui está a pluralidade e a unidade. O nome Deus indica pluralidade. A expressão Senhor fala da unidade. E a expressão único em hebraico é Errad. E é a mesma palavra que aparece em Gênesis 2:4. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma, Errad, uma carne. Errad, então, diz respeito a uma unidade composta, ou seja, uma unidade formada pela associação de duas ou mais pessoas. A palavra para a unidade absoluta não é Errad, é Iahid, como aparece em Gênesis 22, verso 2, aonde Deus fala: toma o teu único filho. Ali sim é uma unidade absoluta. A Trindade explicitada no Novo Testamento. No Novo Testamento encontramos várias passagens trinitárias, onde as três pessoas da divindade são mencionadas distintamente, porém sempre associadas. Por exemplo, na grande comissão: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Na espiritualidade da igreja, ora,
há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 4 a 6. Na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 2 Coríntios 13, 13. Na unidade da igreja, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Efésios 4, 4 a 6. Encontramos também a expressão trinitária na saudação de Pedro. Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1 e 2. E na exortação de Judas, ela é explícita. Está escrito: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, versos 20 e 21. E olha que texto maravilhoso. No testemunho de João está escrito: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. 1 João 5, 7. Todas estas passagens apresentam os membros da divindade separados e cooperando numa unidade perfeita uns com os outros. Ponto de número 3, a relevância da Trindade para a fé cristã. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. A plena compreensão desta doutrina foi definida logo nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, proclamou que o Filho é da mesma substância do Pai, condenando a falsa ideia de que ele fosse apenas uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, 381, completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Implicações doutrinárias. As Escrituras ensinam que o Deus verdadeiro é uma pessoa, mas em momento algum afirmam ser ele apenas uma só pessoa. Falam de um só Deus, mas de 3 pessoas. Isso não é triteísmo, ou seja, crença em 3 deuses, porque a Bíblia ensina o monoteísmo. Nem tampouco isto é unicismo, a crença em uma única pessoa, que se manifesta em 3 formas diferentes. Não. A palavra de Deus mostra claramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas coexistentes e inconfundíveis, e não meros aspectos ou manifestações de Deus. Veja, a Bíblia diz claramente: Jesus não é o Pai. Ela fornece centenas de evidências insofismáveis de que a pessoa de Jesus não é a mesma pessoa do Pai, como querem afirmar os unitaristas. Vamos lá. Em todo o tempo em que Jesus esteve na terra, o Pai estava no céu. Mateus 5, 16 e 48. Jesus sempre orava ao Pai como a outra pessoa. Mateus 11, 25. João, capítulo 17. Deus, o Pai, é o Pai de Jesus, e não Jesus, o Pai de si mesmo. Efésios 1, 3, 17, capítulo 3, verso 14. Cristo prometeu rogar ao Pai, e não a si próprio, para que ele envie outro Consolador. João 14, 16. Jesus afirmou que ele veio do Pai e que voltava para o Pai. João 8, 42, João 10, 36, João 16, 5, João 17, 8. Jesus afirmou que nada fazia por si mesmo. João 5,19, João 5,30, João 6,38, João 8,28, João 12, 49, 50. Jesus não veio fazer a sua própria vontade, mas sim a vontade do Pai. João 5,30, João 6,38. Jesus disse que confessaria os homens diante do Pai. Mateus 10, 32. A doutrina de Jesus não era dele, mas sim do Pai. João 7, 16, 17, João 8, 26. Jesus era filho e não pai, sobre a casa de Deus, João 8, 35, 36 e Hebreus 3, 6. Jesus disse que o Pai estava nele, mas em nenhum momento ele disse que era o Pai, João 14, verso 9 e 10.
Por mais de 80 vezes, Jesus afirmou que ele não era o Pai e nem a única pessoa da divindade. João 5, 17 a 43, João 8, 19 a 49. O Pai e o Filho conversaram um com o outro em voz audível e foram ouvidos por muitas testemunhas. Mateus 3, 16, 17, João 17, 5, João 12, 27 a 30, 2 Pedro 1, 17. A expressão a mim e a meu Pai, João 15, 24, prova que eles eram duas pessoas. Jesus entregou o seu Espírito ao Pai ali na cruz e não a si mesmo. Lucas 23, 56. Jesus referiu-se ao Pai como meu Deus, mesmo depois da sua ressurreição. João 20, 17. Apocalipse 3, 12. E em Hebreus 1, verso 1 e 2, afirma que o Filho é herdeiro de Deus. Logicamente, isso requer a existência de duas pessoas. Uma, o testador, outra, a herdeira. As duas posições não podem ser ocupadas por uma única pessoa. E por fim, resumindo, Cristo está sentado ao lado direito de Deus Pai. Colossenses 3:1, Hebreus 1:3, Hebreus 12:2, Apocalipse 3:21. E ele compareceu diante do Pai para interceder a ele por nós. Romanos 8:34, Hebreus 9:24, 1 João 2:1. E por fim, o diácono Estevão e o apóstolo João viram o Senhor Jesus no céu, como uma pessoa distinta do Pai. Atos 7, 55, 56 e Apocalipse 5, de 6 a 10. O Espírito Santo não é Jesus. O Espírito Santo é outra pessoa que procede do Pai e do Filho. João 5:32, João 14, versos 16, 17, 26, João 15, 26. E por aí vai. O Espírito Santo desceu sobre Jesus no Rio Jordão, então ele não era Cristo. O Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai ao Filho para conceder-lhe poder. Isaías 11:2, Isaías 42, de 1 a 7, Isaías 61, 1 e 2. E Atos 10:38. O Filho foi dado antes que o Espírito Santo fosse dado. João 3:16, João 7:39. O pecador pode blasfemar do Filho e ainda assim encontrar perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais será perdoada. Isso prova haver duas pessoas distintas. Os samaritanos haviam recebido Jesus, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Atos 8, de 5 a 25. O Espírito Santo não falará por si mesmo, mas ouvirá as palavras do Pai para depois anunciar aos discípulos. João 16, 13. E Jesus confirmou depois da sua ressurreição que não era um espírito. Portanto, ele não podia ser nem o Pai, nem o Espírito Santo. Lucas 24, 39. Personalidades distintas e eternas é o que as três pessoas da Trindade possuem. A personalidade de cada membro da Trindade, como temos visto, é distinta entre si. Elas relacionam-se umas com as outras, pessoalmente. O Pai trata a si mesmo como eu, enquanto trata o Filho e o Espírito Santo como vós. Do mesmo modo, o Filho trata a si mesmo como eu, mas ao Pai e ao Espírito Santo como vós. O Espírito Santo, então, não é algo, mas alguém. João 14, 26. A verdade de que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força impessoal também é mostrada pelo fato de que ele fala, raciocina, pensa, compreende, deseja, sente, oferece comunhão pessoal, segundo aos Coríntios 13, 14. A personalidade do Espírito Santo é distinta da personalidade do Pai e do Filho. Pai, Filho e Espírito Santo, portanto, são três pessoas reais e não três papéis que desempenham. Vamos para a conclusão desta lição. Se alguém confessa ser cristão, tem que possuir um conjunto de verdades devidamente elaboradas em que professa crer. É necessário que o cristão confesse a sua fé de forma que outros venham saber em que ele crê. É uma insensatez professar fé sem saber o conteúdo do que se professa. A doutrina da Trindade é a coluna central da fé cristã. É a partir de sua compreensão que estabelecemos os fundamentos da nossa salvação, da nossa confiança e certeza de vida eterna.
O Pai elaborou o plano da salvação. O Filho executou o plano do Pai. E o Espírito Santo está aplicando todos os benefícios redentores da salvação a nosso favor em nossas vidas. Atanásio, o grande apologista e combatente contra as heresias, que viveu no quarto século, escreveu: todo aquele que quiser ser salvo, antes de tudo, deverá ter a verdadeira fé universal. Aquele que não a conservar em sua totalidade pureza, sem dúvida perecerá eternamente. E a verdadeira fé universal é esta: que honremos o único Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem dividindo a substância divina, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra a do Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, iguais em glória e majestade eterna. Qual o Pai, tal o Filho, tal o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é incomensurável, o Filho é incomensurável, o Espírito Santo é incomensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. Do mesmo modo, não são três incriados, nem três incomensuráveis, mas um único incriado e um único incomensurável. Da mesma maneira, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. Contudo, não são três todo-poderosos, mas um único todo-poderoso. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todavia, não são três deuses, mas um único Deus vivendo em trindade. Que Deus nos abençoe e nos guarde, abençoe este trimestre, todas as lições que virão na sequência, que nós possamos aprender muito, possamos ser edificados e que isso realmente possa transformar a nossa vida, transformar-nos de dentro para fora, numa convicção clara, cristalina, segura, sadia. Que fé maravilhosa, que fé perfeita, que revelação grandiosa Deus nos deu a respeito de si mesmo. Tudo o que sabemos a respeito de Deus, foi Ele mesmo quem nos revelou. Portanto, não somos inventores de doutrinas. Nós seguimos, nós transmitimos aquilo que nos é dado pelas Escrituras e pela revelação do Espírito Santo. Deus nos abençoe e vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Trino e verdadeiro, te adoramos em Jesus Cristo. Na intercessão e na virtude do Espírito Santo é que nós servimos a Ti, te amamos e somos transformados de glória em glória. Obrigado, Senhor. Abençoe todos os meus queridos irmãos, todos aqueles que têm ouvido a Tua palavra. Vai ao encontro do coração, da vida de cada um. Fortalece, edifica, cura, sara, transforma. Meu Deus, nós colocamos nossa vida em Tuas santas mãos, pedindo a Tua bênção nesta caminhada, nesta jornada feliz, que o Senhor fique conosco e nos guarde, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, que agora habita na igreja, seja o nosso mestre e consolador, não somente hoje, mas eternamente. Te louvamos por Jesus, te dando graças e dizendo, todos nós juntos, amém e amém.